Fala aí galera, tudo beleza? Aqui pra falar é o MaisCraft. E hoje nós vamos falar sobre, como eu tinha dito lá na comunidade, o Symbiontrix. Eu sei que existe o Venomtrix, eu já dei uma olhada. E eu juro, pessoal, eu não sabia que existia quando eu criei o conceito do Symbiontrix. Mas enfim, né? O conceito do Symbiontrix é um pouco diferente do Venomtrix, que literalmente o Symbiontrix é onde o Venom reside depois de seu primeiro portador. Que neste universo, né, no universo de Ben 10, foi o Azimuth. Azimuth foi o primeiro portador do Venom. E por ele ser o primeiro portador do Venom e eles terem se tornado amigos, ele criou o Symbiontrix para o Venom residir enquanto ele não encontrasse o ser perfeito para ele residir, né, já que ele é um simbionte. E esses aqui são os 10 primeiros aliens do nosso querido Ben Tennyson, né? Esse aqui é o Symbiontrix. Ignora que na história ele é com olho marrom, então, enfim, eu esqueci de mudar isso. Mas continuando, o Symbiontrix, como eu já dito, foi criado pelo Azimuth para ser onde o Venom residiria até o Symbiontrix encontrar um portador para o Venom. O Symbiontrix ele era para ser um adaptador, digamos assim, porque o Venom ele nem sempre vai conseguir se adaptar à espécie. O que acontece com o nosso querido Ben Tennyson, que o Symbiontrix, em vez de se adaptar, ele literalmente deu a ele ao Ben Tennyson a oportunidade de se tornar os 10 aliens. Porque o Symbiontrix ele foi feito para adaptar o Venom aos 10 aliens e não para transformar o portador do Symbiontrix nos 10 aliens, entendeu? Mas como o Symbiontrix originalmente ele não tinha o ser humano e como vocês podem ver aqui, ele continua não tendo ser humano. Ele literalmente deu a habilidade que um Omnitrix daria pro Ben Tennyson, que é se transformar nos aliens. E, pessoal, tirando, é claro, o objetivo original do Symbiontrix, do Omnitrix, ele também consegue se transformar, na verdade são 20 aliens entre aspas. Só que os 20 aliens são 10, mas com duas variantes. Não sei se vocês entenderam, mas ele tem os 10 clássicos e os 10 clássicos misturados com o Venom. Todos eles têm habilidades melhoradas ou aperfeiçoadas com o Venom. E por exemplo, em 4 braços ele tem esses espinhos e ele consegue controlar como se fossem tentáculos. Ele literalmente consegue ter 10 vezes mais de força. O nosso querido Accelerate, ou XRL8, consegue também ter 10 mais velocidade, 10 vezes mais velocidade. O diamante é 10 vezes mais resistente do que o próprio diamante do Ben 10. E desculpa pelo barulho, né, pessoal? Até que o meu vizinho tá fazendo uma obra. Mas enfim, né? Aqui temos o besta. Ele, diferente do besta original, ele consegue morder Venom. Licença. Ele tem mordida de veneno, desculpa, pessoal. E ele é 10 vezes mais forte e mais rápido do que o besta original. O Symbiontrix, ele literalmente adapta o Venom aos alienígenas, assim como o oposto acontece. Como vocês podem ver, os alienígenas que não modificam o Venom, por exemplo, aqui ele está sendo modificado pelo XRL8, pelo Diamante, pelo Besta, pelo Chama. Mas alguns dos alienígenas não são modificados, como o próprio Quatro Braços, o nosso querido Ultra T, o Insectoide e o do primeiro portador dele, o Massa Cinzenta. Enfim, aqui de cima eu já falei todos. O Insectoide ele cospe veneno e ácido junto também, além da gosma original. O Massa Cinzenta ele tem 10 vezes mais inteligência e ele consegue, utilizando um simbionte, fazer meio que máquina, entre aspas, um robozinho para ele ficar maior. Desculpa o barulho. Temos o aquático, né? Ele consegue ficar invisível dentro da água e é 10 vezes mais rápido dentro da água. Como eu disse, ele literalmente, todos eles são 10 vezes mais fortes na sua característica. O Ultra T do Venom, ele literalmente consegue ter memória
do que ele já se transformou. Por exemplo, se o Ultra T já virou uma moto antes, ele pode virar uma moto novamente sem precisar adaptar uma moto, entendeu? O Fantasmático, ele ganha uma habilidade de controlar mentes, ou ler mentes, também telepatia. Isso na forma simbionte, porque na forma original ele é só o Fantasmático. E ele tem, o Ben Tennyson, ele tem total controle do Fantasmático na forma Venom. O nosso querido Bola de Canhão, ele literalmente só ganha mais velocidade. E ele consegue, às vezes, ele consegue controlar melhor a direção graças ao simbionte. Agora mostrando o protótipo, como ele seria, né, como eu já mostrei. Aqui o Super Symbiontrix. E sim, nessa realidade o Ben Tennyson ele prefere o azul do que o verde. Porque meio que inverteu o lance de ele e a Gwen. Por isso meio que o Ben Tennyson dessa realidade é bem mais inteligente do que os das outras realidades. Esse aqui é o definitivo. No mais literal possível. O Ben, no definitivo, ele consegue literalmente se virar o Alien X sem precisar da permissão de Bélicos e Serena. Meio que o Symbiontrix permite isso, porque o Venom, ele também é uma consciência. Então ele literalmente fica lá conversando com o Bélicos e a Serena, enquanto o Ben está transformado. Ele tem que desativar a transformação e esperar uns 10 minutos para o Venom voltar para o Symbiontrix. Não tem versões supremas do Symbiontrix, e como eu posso dizer, ele literalmente pula do recalibrado, vai pro definitivo. Nem que o Supremo, como no original, foi construído pelo Albedo. Então ele não é adaptação do recalibrado do Ben pra Supremo. Nessa realidade, como eu disse, não é pra ser que nem o do Venom, Venomtrix. É pra ser Symbiontrix, porque Symbiontrix é um portador de simbiontes, a raça do Venom. Ou seja, tem Symbiontrix toxina, carnificina, dá grito, etc. Mas como nessa realidade só 3 dos milhares de simbiontes sobreviveram, que foi o Venom, que né, a gente já sabe onde tá. Eu já volto. Voltando, desculpa pessoal pelo barulho. Enfim, como eu disse, a gente já sabe onde está o Venom. O Carnificina está em posse do Albedo, que nessa realidade o Symbiontrix Carnificina foi criado pelo Vilgax. Sim, mas não pelo conhecimento dele, sim porque quando ele batalhou pela primeira vez com Ben, um pedaço do simbionte ficou com o Vilgax. Ou seja, aquele pedaço se tornou Carnificina, que o Vilgax aproveitou a inteligência do Carnificina, que criou o Carnificina, né, o modelo Carnificina do Symbiontrix. Mas como o Carnificina não poderia ficar com o Vilgax porque o Vilgax era muito maluco, ele literalmente recriou o DNA do Ben e criou o Albedo. Já que o Carnificina era doido, ele queria derrotar o usuário do Venomtrix, ou do Symbiontrix, desculpa. O Toxina, ele nasceu da junção entre o Venom e o Carnificina, que no futuro eles logo se juntam. Mas continuando a história principal, no final, quando ele já tá com um definitivo, o próprio Albedo da realidade dele, usando o Symbiontrix modelo Carnificina, ele literalmente pega todos os Omnitrix, inclusive o do nosso Ben, mas como o Carnificina ele não conhece todas as funcionalidades que ele mesmo tem, sendo um Symbiontrix, ele literalmente só pega o relógio e não o Venom. E com isso o Venom pôde recriar um Symbiontrix no modelo recalibrado, antes ou depois desse daqui. Então ele conseguiu recuperar todos os Omnitrix que o Carnitrix pegou, ou Carnificina do Symbiontrix pegou, para criar o Altrix. E eu não tenho foto aqui porque o Altrix eu ainda não criei teoricamente.
Mas enfim, o Altrix só demorou 3 segundos vivo, porque o Ben, com o Symbiontrix do Venom, foi atrás do Albedo e conseguiu recuperar todos os Symbiontrix. Symbiontrix não, Omnitrix. E eles conseguiram prender o Albedo junto e separou ele do Symbiontrix modelo Carnificina. Eu sei que não tá super explicado e a história, mas assim, a história é praticamente a mesma do Ben Tennyson original. A única diferença é o Symbiontrix. Mas enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Deixe o like se vocês quiserem que eu poste um vídeo mais explicado da história do Symbiontrix. Enfim, deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!